Continuando nossa série do Zero a Steam, a gente vai fazer hoje 3 coisas. Basicamente configurar o ritmo da caminhada do personagem e um controle de reação para ele poder correr mais rápido, no meu caso vai ser o Shift. A gente vai configurar também um personagem diferente desse manequim e a gente vai configurar um inimigo também usando IA. Bora lá. Bom, a primeira coisa então que eu queria implementar essa semana foi algo bem direto, simples e bem intuitivo. O personagem ia caminhar por padrão e quando apertasse o Shift, ele ia correr. A gente já viu isso em alguns episódios pra trás e a gente já sabe que para atrelar uma ação a um botão do teclado, a gente precisa basicamente criar um evento, tá? Então guarda essa informação aí na sua caixinha. O lugar ideal pra gente fazer alterações, também já vimos que é na blueprint do jogador. No caso, blueprint third person character. Então dentro dessa blueprint, no menu lateral esquerda, tem um campo específico chamado de movement, né? Character movement component. E aí quando você clica, você vê que tem várias configurações do personagem em si. E aí o parâmetro que a gente quer mexer é o max walk speed. Fazendo o quê? Diminuindo na verdade de 600, que é o padrão, eu testei aqui vários valores, acabei chegando aí no meio termo de 200, que é uma caminhada não tão devagar. Fazendo só isso já funcionou. Só que só diminuir a velocidade não foi suficiente pra ele ficar com uma animação bonitona, né? Ficou meio esquisito ali. Parecia que ele tava apertado e precisava chegar logo em casa, só que ele não podia correr, tá ligado? Então ficou esquisito. Eu não consegui corrigir ainda e um desabafo, né? Que essas 2 semanas, na verdade, estão sendo bem difíceis, bem corridas. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. Não consegui fazer tudo que eu tava prevendo pra esse episódio, não consegui me aprofundar muito ainda aqui. Não sei se eu vou aprofundar e trazer tudo, porque eu já entendi pra onde eu tenho que ir, talvez eu só traga uma atualização pra vocês no próximo episódio. Mas é isso, a ideia é essa, tá? Fazendo um parênteses, a ideia desse aprendizado é isso, né? Não tem como prever o que vai acontecer durante um aprendizado. Então faz parte, eu quero trazer toda a realidade, tá? Do meu dia a dia aqui, aprendendo no Unreal Engine. E aqui foi um dos pontos que eu enrosquei bastante, então preciso parar pra dar uma estudadinha na animação em si. Eu já entendi mais ou menos como montar uma animação dos personagens, dos objetos, mas eu ainda não consegui dominar o que reflete em cada parte ali da realidade. Tentei mudar a posição do walk, do idle, do run, etc. Mas ainda não deu bom. Como eu tava perdendo muito tempo e eu queria pelo menos atingir esses 3 objetivos que eu falei no começo, eu deixei um pouquinho de lado, depois eu volto ali e dou uma debulhada. Mas basicamente é isso, tá? Tem que configurar, tem que equilibrar. Não é só você diminuir a velocidade, você tem que também fazer com que a animação responda a essa velocidade que você quer, tá? Então vamos supor, se eu colocar 200, eu quero que quando tiver na velocidade 200, mude o caminhar dele. Voltando lá pro arquivo de blueprint, tem outras configurações no próprio personagem que ditam a aceleração dele. Então, se você aperta o Shift, a gente vai ver mais pra frente, em vez de ele sair correndo e já mudar o estado, não, eu coloquei um movimento mais tipo humano, né? Você pegar o embalo pra começar a correr. Tô deixando na tela pra você que pra colocar a ação de Shift é muito simples, aí tem uns eventos e uns parâmetros específicos de movimentação, de acelerar a movimentação e tal. Então basicamente o que eu tive que fazer é recuperar o valor Max Speed, né, que a gente mudou direto na interface, arrastar ele pra dentro da Blueprint e fazer reagir com o Shift. Então é importante dizer aqui que eu tive que tanto mudar a aceleração pra cima quando apertasse o Shift, mas quando ele soltasse o Shift, eu tinha que falar para ele voltar para aceleração normal, tá? Então isso é importante. Sempre com essas lógicas aí para poder resetar o estado anterior, senão isso é uma porta de entrada para bug absurda, né? Até aqui foi muito tranquilo de fazer, só o que eu falei, né? Aquele lance da animação que ele não conseguiu ainda reagir direitinho, mas vambora, tá dando bom. Acho que as coisas começam assim, né? Você vai testando, vai treinando, aprendendo, depois você vai refinando e dando um tapa. Bom demais. Segundo objetivo aqui, então, é alterar o manequim padrão por um boneco mais real, mais próximo de um jogo mesmo. Fui pro bom e velho Fab e encontrei ali um grupo de personagens muito da hora, tá? Que eu curti, que combinou bastante com o cenário também, pra gente já começar a caminhar pra pro minigame mesmo, né? Minigame com essa cara de manequim tava dando uma brochada ali. Existem algumas peculiaridades, tá? Não é só você sair adicionando. Como já era previsto, né? Acho que a gente viu em alguns episódios, dá pra concluir dá pra deduzir, na verdade, que não é tão só chegar e sair arrastando as coisas pro jogo, não. Então o que eu fiz? Primeiramente eu dupliquei o blueprint do personagem, né? Pra não ficar influenciando ali no padrão que já tava funcionando. E aí lá dentro, como um blueprint qualquer, você vai lá e seleciona o Mesh. O que eu fiz?
existe um tipo chamado Skeletal Mesh, não sei como é que fala, e aí depois você até encontra na interface desse Skeletal Mesh cada partezinha das articulações, né, pra você conseguir manipular a animação e tudo mais. Então, normalmente um personagem ou um ser vivo e tudo mais, vai ser um Skeletal Mesh, até onde eu vi. E aí é o seguinte, quando a gente faz essa alteração ali no Mesh, você vê que ele já aparece com o personagem que você escolheu. Mas ainda não é só assim para conseguir refletir. O que você precisa fazer agora é indicar pro jogo que, ao invés de olhar para o blueprint padrão, eu quero olhar agora para esse blueprint que eu criei. Então, dentro do próprio nível ali, tem uma parte do Game Mode. E aí, dentro do Game Mode, você tem as opções de alterar o blueprint dele. E aí, ao invés de você apontar para o blueprint padrão, você vai apontar para o seu blueprint. Eu vacilei aqui, esqueci de mudar o nome agora que eu vi. Mas ficou ficou Character Blueprint 1, né? Tipo, porque eu copiei e colei. Mas o ideal é você criar um nome bonitinho, né? Pelo amor de Deus. Taquei o Blueprint aí no nosso Game Mode. E agora sim, quando eu começo a jogar, ele refletiu. Bom demais. E aí, olha só. Uma vez que eu já coloquei o Skeletal Mesh associado, né, a Blueprint, eu também tenho que indicar que ele vai respeitar as animações. Senão ele vai ficar daquele jeito padrãozão lá, com os braços abertos que... Acho que se você tá aqui, provavelmente você já viu isso em algum lugar, né? Então, você tem que atrelar a animação dele, tá? Aí essa animação, como eu falei lá, ela já vai ter o status idle, walk, run, tudo já calibradinho. Um parênteses aqui, você vê que às vezes dá trabalho pra você fazer uma coisa, né? Como, por exemplo, a animação, mas você consegue usar ela em vários lugares, tá? Então, por exemplo, deu trabalho pra eu conseguir diminuir a velocidade do personagem, se eu tivesse mexido mais, criado a animação dele, alterado. Só que uma vez que eu fiz isso, mano, é copiar e colar, velho. É copiar e colar e já era, tá? Reutilizar componentes. A Unreal Engine tá muito boa em reutilização, em dar ferramentas pra você não perder tempo. Até onde eu estou vendo, né? Lógico que quem sou eu na fila do pão, né, meu amigo? Mas, pelo que eu tô vendo, isso tá muito bom na engine aqui. Boa. Então agora já tá refletindo ali o nosso personagem principal. Já ficou agora com uma carinha de game épico. Aqui eu quis dar uma brincada, então eu tô muito na pegada de jogo indie, com aquelas câmeras meio isométricas, câmeras diferentonas ali. E aí eu testei a câmera em diversas posições, só pra sentir mesmo, né? Porque assim, em alguns momentos do meu cenário, conforme você vai andando, eu quero aproximar a câmera, né? Dar um close ali. Então eu quis fuçar por conta própria, sem ver em vídeo nenhum, sem ver tutorial nem nada, pra saber qual que é o nível do buraco. E, mano, parece muito simples, tá? Parece muito simples. É aquilo. Você tem um objeto câmera, você vai manipular ele, adicionar lógica e tal. Pô, zero bala. Zero bala mesmo. Acho que vai ser super tranquilo quando chegar o momento. Passando, então, pro próximo objetivo, que era adicionar um inimigo com IA. A ideia é colocar esse inimigo, né, como se fosse um boss, no final da trilha, lá no topo da montanha, tá? Bem curtinho, bem de boa. Só que assim, no meio do caminho, a ideia é ir colocando objetos pra você pegar, tipo, sei lá, uma espada, né? Umas paradas assim, a gente vai fazer isso nos próximos episódios. Mas boa, então vamos lá. Criar um inimigo com IA. Mano, acho que é uma das coisas mais simples que eu já vi de implementar. Existe sim a complexidade de ser muitos arquivos, né? Um chama o outro e tal. Mas a parte relacionada a IA... Mano, é só mais um método ali que você chama. Extremamente simples de usar. Então, a parte da IA, super tranquilo. Mas agora, a parte de implementar em si um inimigo, né, com interação, foi meio desafiador, assim, sabe? Porque é uma coisa nova, tá? Desafiador por... O fato de ser novo já é um desafio por si só. Mas não só isso, são muitas classes, são muitos conceitos que tem que dominar. Se você quer uma coisa mais robusta ali, você tem que dominar, não tem jeito. Você precisa criar, primeiramente, né, o blueprint do seu inimigo, um blueprint da animação do seu inimigo e a animação em si. E aí, cada um tem a sua implementação específica, tá? Então, por exemplo, o Blend Space, que é relacionado à animação, você vai ter que ir lá arrastar as animações de caminhada, animação de corrida e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, pô, no projeto da Unreal Engine já vem com tudo isso pronto. Mas e se eu tivesse que criar isso, né? Se eu quero um jogo totalmente customizado, mano, tem que criar isso tudo na mão, né? Então eu vou deixar isso aí pro Waves do futuro, né? Ele que se lasque quando chegar a hora de fazer isso aí. Mas esse é o ponto, tipo, a Unreal Engine ela facilita muito pra você aprender, né? Tipo, você entender como as coisas funcionam e tal. E não te impede de lançar um jogo e tudo mais. Só que se eu quiser uma customização mais
robusta, aí o buraco começa a ser mais embaixo. O outro ponto eu vou falar mais pra frente quando chegar o momento. Tá, então você vai lá, colocou a IA no seu blueprint, você viu que na paisagem já refletiu tudo. Quando você faz isso, só por fazer, não vai bastar para sua IA funcionar. Para ela funcionar, você tem que arrastar uma área que ela consegue interagir. Então, até onde ela vai andar, como, né? Senão ela vai entender que ela não pode andar em nenhum lugar. Ela não vai ter um espaço destinado para ela caminhar. Então, o que você faz? Você arrasta esse componente como outro qualquer, igual vocês estão vendo eu fazendo. Deixa aí o máximo que vocês quiserem, né? Eu deixei bem alto ali só para poder testar. Enfim, eu acho que faz sentido, inclusive, ser o mapa inteiro, né? Se o inimigo te ver, ele não vai parar de andar, a não ser que acontecesse alguma coisa com ele. Mas fora isso, eu acho que ele tem que te seguir no mapa inteiro, se possível, né? Boa, então, colocando esse componente, você dá o play, ele vai ver que ele já vai se arrastando ali, né? Igual aquele bugzinho. Aí, simples de resolver, você vai lá no blueprint do inimigo e coloca lá a animação que você quer. No meu caso, eu coloquei a animação padrão, que eu não vou ficar reinventando a roda. A única coisa que precisava ser feita era adicionar um intermédio, que é assim, quando ele chegasse até mim, eu queria que ele me atacasse, fizesse um movimento de ataque. E para colocar esse movimento de ataque, é basicamente uma função chamada Play Anim Montage. No meu caso, eu tinha colocado só Play Animation e ele funciona, só que ele é mais burrão, né? Ele serve para outras coisas, pelo que eu entendi. Mas pra interação de boneco, responsivo, assim, que reage ao cenário, aos personagens, tem que ser esse Play Anim Montage, tá? Tô deixando uma definição na tela aí da diferença entre um e outro, pra vocês terem uma visibilidade maior. Eu sofri bastante aqui, tá? Sofri bastante pra fazer essa animação funcionar, tipo, uma vez e quando eu me afastasse, parasse. E era um detalhe muito simples. Poxa, eu tentei alterar a ordem das funções, eu tentei desselecionar a variável de pode atacar e acionar só quando tivesse muito próximo, tentei colocar print ali pra poder debugar. Mano, não entendi o que tava acontecendo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tive que fazer foi adicionar um default slot que eu juro que eu não entendi ainda por que eu tive que adicionar, mas eu vou aprender, vou entender melhor antes de trazer aqui. Fiquei com medo de trazer o que eu tinha entendido e tá falando bobagem. Mas, embora eu deva falar um monte de bobagem aqui, né? Eu tô aprendendo, né? A hora de errar é agora, né? Enfim. Mas enfim, você adiciona o default slot lá e só adicionar não resolve. Mas, se você adiciona o default slot e lá no seu blend space do inimigo, você colocar pra ele, ao invés de usar upper body, usar o default slot, ele começou a reagir. Não entendi por quê, não sei o que significa isso. Se você sabe, por favor, deixa aqui nos comentários, que eu acho que eu aprendo muito com vocês aqui. Então, a galera tá comentando muito, inclusive, queria aproveitar aqui para deixar um obrigado. Comentaram do Grey Box, se eu não me engano. Comentaram para eu não ficar usando tique. Pô, então vocês estão me ajudando muito, muito mesmo, de verdade. Enfim, e aí o que acontece? Quando você faz isso, ele começa a reagir legalzinho, tá? Chuchuzinho, funcionou. Eu tô falando isso, parece que foi muito rápido, mas eu acho que eu perdi aí, gente, umas 4 horas. Se juntar tudo assim, umas 4 horas. Então, tipo, 4 horas pra uma pessoa que trabalha, né? Tem outras coisas, tem outros vídeos e tal pra fazer, edição. Como eu falei, tem bastante coisa acontecendo também na vida pessoal. Mano, 4 horas é muito tempo, velho. É muito tempo. É tipo 3 dias só pra fazer isso, né? Tem as outras coisas. Então por isso que eu acabei não fazendo mais aqui nesse vídeo ainda. Mas o mais importante, mano, é o seguinte. Eu entendi aonde eu tenho que ir. Putz, isso aqui é batata, velho. O mais importante do que você saber resolver uma parada é você saber procurar por ela. Então quando você vai lá e pergunta, sei lá, pro chat GPT, mano, preciso adicionar uma animação. Pô, ele vai falar, beleza, pra adicionar uma animação é isso, tal. Mas quando você vai lá e na prática você vê que não tá dando certo alguma coisa e tal, você consegue perguntar, mano, ó, coloquei o blueprint, criei o blueprint de animação, coloquei o default slot. Mesmo assim não funcionou. Pô, você já funilou pra caramba ali o problema. Mas, mano, aprendeu, tá aprendido, já era, ninguém tira de você. É muita coisa pra eu ficar falando, eu não vou falar, putz, nó por nó, lógica por lógica, porque vocês vão estar vendo isso, né? Eu posso falar de um conceito ou outro, aprofundar, se você quiser, inclusive, que eu aprofunde alguma lógica que eu fiz, entender,
pô, deixa aqui nos comentários também, tá? Que aí eu explico especificamente num short, eventualmente e tal. Mas não faz sentido, né? Você já tá vendo a lógica que ficou, e eu prefiro focar nos problemas que eu tive e como eu resolvi, ao ficar passando lógica por lógica, nó por nó aqui e perder tempo. Então essa foi a semana. Querendo ou não, sprint funcionando do boneco quando aperta o shift. Temos um personagem diferentão agora, épico, tá? Não mais aquele manequim feioso. E temos um inimigo direcionado por IA que nos ataca. Pro próximo episódio, adicionar a mecânica de combate e destruição. Então, por exemplo, o boneco agora, quando ele me atacar, eu vou perder vida e eu tenho que também começar a atacar ele, né? Por enquanto eu não tô atacando, só tô lá fugindo dele igual um trouxa. Então quero colocar realmente mais um combatezinho aí. E é isso aí, deixa aquele like, se inscreve no canal para dar uma força, compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo também. Isso ajuda muito a gente a crescer, ajuda a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, certo? Então, dá aquela força e te vejo no próximo, hein? Tamo junto.